Olá, boa tarde, internautas, bom dia, boa noite. Sei lá a hora que o pessoal está vendo a gente. Prazer estar aqui com o nosso querido Jamildo Melo e o doutor Gustavo Costa. Tudo bem, Gustavo? Como é que tá? Seja bem-vindo. Obrigado, Raul. Prazer. Nosso querido Jamildo aí, vou apresentar hoje, que Jamildo está de férias na próxima semana. Estou quase desmamando. Aí está desmamando, ele diz, hoje você apresenta e faz a abertura do Resenha Política. Olha a camisa já de férias. De quem está querendo já embarcar. Agora, você fica até sexta-feira ainda, viu? Posso fazer, antes de qualquer coisa, um elogio? Eu gostei aí do caqueado novo, venta pro ar, vai pro outro. Dona Roberta dali dirigindo. Vai você, por ali agora. Parabéns, ficou bom. Ficou mais dinâmico. Doutor Gustavo, que é um advogado com atuação de 25 anos na área tributária e empresarial, mestre em Direito Tributário e Internacional pela Universidade de Londres, a Queen Mary College, e mestre em Direito Público pela UFPE. Foi também auditor tributário da Cefaz Pernambuco, da nossa Secretaria da Fazenda, e atualmente é sócio e fundador do escritório Cavalcante Costa Advogados. Publicou diversos artigos sobre o tema da reforma tributária, inclusive o livro Federalismo e ICMS, pela editora Juruá. Então estamos aqui com alguém realmente muito competente para falar de reforma tributária. Bem-vindo, doutor Gustavo. Obrigado, amigo. Vamos tentar ver se a gente desmistifica, né, esse tema tão complexo, mas que toca no dia a dia de cada cidadão. Agora, depois que eu já falei demais, vou abrir para o chefe começar, né? Olha, a primeira questão que eu queria perguntar, sugestão de Halden também, dava para fazer um pequeno preâmbulo falando das três propostas principais, o que as diferencia, o que pode acontecer ao longo desse ano. Você até antecipou para a gente ali que acha difícil que aconteça esse ano, mas basicamente o que é que diferencia cada proposta, o que é que pode ter de mais complicado em cada uma delas? Bom, primeiro vamos entender o seguinte, o que é que a gente está falando quando fala de reforma tributária. Em tributação existem três bases clássicas de tributação. Uma é a tributação do patrimônio, né, essa é uma primeira base. São os impostos tipo IPVA, tipo IPTU, o ITR, que são impostos que incidem basicamente em cima da propriedade. Né? A segunda base clássica é o imposto de renda, é a tributação da renda. E a terceira base clássica, e esta que vai ser objeto da reforma tributária, é a tributação sobre o consumo. Então, quando a gente fala em reforma tributária no Brasil, basicamente a gente está falando de reforma tributária sobre o consumo. Então, quais são as três propostas que existem hoje em tramitação no Congresso Nacional? Na verdade, são duas propostas em tramitação no Congresso. Uma é a proposta conhecida como a proposta Hawley, do deputado Hawley. Essa proposta está assinada, na verdade, pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e ela já está tramitando no Senado, tem assinatura de 67 senadores. Uma segunda proposta, esta é a proposta que tem mais chance hoje de ser aprovado, que é a proposta do deputado Baleia Rossi. Ela incorporou, na verdade, todas as ideias que foram sustentadas pelo economista Bernardo Api, que tem feito um trabalho já há algum tempo, é um grande estudioso da matéria, e ele concentrou todo o material nessa proposta chamada a proposta do deputado Baleia Rossi. Uma terceira proposta que está sendo colocada aí no Congresso é a proposta do governo, que a gente não sabe ainda qual é. A gente tem ouvido através de entrevistas, o secretário da Receita Federal, o Marco Sintra, ele tem um entendimento já histórico sobre algumas ideias de tributação. O ministro Paulo Guedes também vem defendendo algumas questões, mas a gente não sabe a proposta do governo qual é concretamente. Então, hoje, o que está mais avançado no Congresso são as duas propostas, a do deputado Baleia Rossi e a do senador Alcolumbre. O que vai sair a partir daí, a gente vai ter que aguardar um pouco. Para ser mais objetivo, o que pode prejudicar mais o trabalhador, o que pode prejudicar mais a classe empresarial ou o que pode ajudar mais? Porque o que todo mundo parece querer é simplificação, né? Porque a gente tem aí uma míriade de custos embutidos, muita gente para poder acompanhar as contas todas. Qual é que pode ser a mais palatável, que realmente vai ajudar a produção? Que é que todo mundo quer que a economia funcione, né? Isso. Bom, quando a gente fala em tributação sobre o consumo, o que a gente está falando, na verdade, é toda a cadeia de tributos que incidem na ponta e que chegam diretamente ao preço do produto e dos serviços. Então, quando a gente fala em reforma tributária sobre o consumo, a gente pega desde insumos básicos como energia elétrica até artigos de luxo, como, por exemplo, perfumaria. Jatinho, tá certo? Então, tudo isso está dentro do conceito de bens e serviços e de consumo.
Então, o que é que existe no Brasil hoje por uma questão histórica, né? Existe uma superposição de vários tributos Em cima do que consumo. incidem sobre a produção de bens e serviços. E isso encarece. Quando muitas vezes a gente pergunta por que comprar determinados produtos no Brasil é tão caro. Bom, uma das razões, uma razão fundamental, é que existe no modelo tributário brasileiro uma concentração muito grande de carga tributária em cima desses produtos que incidem sobre o consumo. Isso encarece o produto final. Então, o que se espera numa reforma tributária sobre o consumo é que haja uma simplificação dessa superposição de incidência que existe na cadeia produtiva e, a partir daí, o preço do produto caia e as empresas fiquem mais competitivas. Mas é necessário transferir esse custo que precisa financiar toda a máquina estatal para a renda ou eventualmente o patrimônio e em paralelo. Não seria mais inteligente começar pela reforma do Estado, que exigiria menos receita, e aí você faria uma reforma mais fácil, porque não precisava manter tanta arrecadação, manter tantos impostos? Não sei se eu estou falando bobagem. Não está falando bobagem não, porque muitas vezes quando a gente entra nessa temática da reforma tributária, a primeira coisa que se diz é o seguinte: como é que vai se reduzir a carga tributária que hoje no Brasil continua é das maiores cargas tributárias do mundo? Não é a reforma tributária que vai resolver isso. O problema da tributação no Brasil é que ela tem que cobrir, tá certo? Uma estrutura estatal enorme, e só se resolve isso com uma grande reforma fiscal, com a diminuição do Estado. Então, hoje no Brasil, o Brasil tem carga tributária de 34%, 35% do PIB, né? Isso está compatível com os países da OCDE, que é aquela Organização Mundial de Comércio dos países ricos, o clube dos países ricos que o Brasil quer entrar. Mas, por outro lado, né, a gente sabe, não tem serviço nesse sentido. E toda a base de arrecadação disso é feita, a maior parte dessa base de arrecadação é feita na tributação sobre o consumo, que incide justamente naquela camada mais pobre da população. Agora, doutor Gustavo, as reformas que a gente vê aí, as duas citadas inicialmente pelo senhor, tanto a do Baleia Rossi quanto a do Alcolumbre, falam em fundir alguns impostos. Isso. Não é diminuir, a gente vai trocar os nomes complexos por um nome mais simples. Mas os valores serão mantidos. PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, vira o tal do IBS. Do IBS. Né? Isso na do Baleia Rossi. Na do Alcolumbre, o pacote é ainda maior. Seriam 9 tributos, também em cima de uma tributação, em cima desse imposto seletivo. Isso. Não é? Mas se a gente não consegue fazer uma reforma que enxugue mais a máquina, a gente continua tendo que arrecadar muito para gastar muito pagando o que é só funcionalismo. O gasto que a gente tem no Brasil... Você tem absoluta razão. Né? A gente não pode engolir, tá certo, e cair nessa conversa de que a reforma tributária de uma hora para outra vai simplificar todo o sistema tributário brasileiro e a gente, a partir de determinado momento, vai começar a pagar menos tributos. Se eles dissessem, se a gente vai fazer uma reforma, vão deixar de existir alguns impostos. Não é assim. Pô, que bom, deixou de existir. Eu não vou deixar de pagá-lo. Esse não é o objetivo inicial da reforma tributária. Não é. Não, seguramente não é para o governo. Todas as discussões que têm sido feitas até agora, nenhuma dessas discussões passa por uma redução brutal da carga tributária. O que se está apostando, e aí é uma mera aposta, é que com a racionalização da tributação sobre o consumo e a melhoria das cadeias produtivas nacionais, uma maior neutralidade do sistema tributário, vai se conseguir, a partir daí, gerar uma economia mais forte que reduz o papel do Estado e, a partir daí, haja espaço para a carga tributária cair. Mas tudo isso é uma aposta. Ela é mais simplificação de arrecadação e distribuição a nível federativo do que diminuição. Diminuição nem se fala em diminuição. Só a simplificação. Exatamente, você tocou numa questão central. Quando a gente fala de reforma tributária no Brasil, o que a gente está falando, na verdade, é de uma reforma tributária da Federação Brasileira. Tudo que se discute hoje em reforma tributária, e até agora não saiu uma reforma tributária, porque até agora a gente não conseguiu fechar uma equação federativa que consiga fazer com que tudo que se arrecada de tributo no Brasil fique nas 3 esferas de poder de forma equilibrada e também na própria base entre os estados de forma equilibrada. Então, até agora não se conseguiu fazer isso no Brasil, porque o nível de interesse de conflito federativo é enorme. Né? Esse aqui é o ponto central. Reforma tributária é a reforma tributária da Federação. Doutor Gustavo, me diga uma coisa. Volta e meia, o Marcos Cintra volta a citar a CPMF. Aparentemente ele tem ideia fixa com isso, ou um imposto único que vai em cima das transações. Acho que a boa parte da população não quer. Mas pode ser que isso seja útil ou necessário para fechar um buraco. Um exemplo, a história
reforma da Previdência que prevê uma capitalização. Quem é que vai segurar o buraco que foi gerado por essa migração? Todo mundo que hoje é financiado pela atual estrutura vai ficar descoberto e vai precisar de uns bons bilhões, né? Que não vão morrer do dia para a noite. E aqueles outros vão começar a recolher contribuições para suas próprias aposentadorias. Então fica um buraco aí. Será que a CPMF vem para esse tipo de gasto, para cobrir esse tipo de gasto? De fato, o secretário Marcos Sintra, ele tem um certo fetiche com essa ideia do imposto único. Ele já defende isso há muito tempo, é um homem estudioso, estudou em Harvard durante muito tempo e tem dedicado boa parte da vida a estudar esse assunto. Mas o fato é que ele é uma voz isolada hoje, não é só entre aqueles formadores de opinião tributaristas no Brasil. Ele é uma voz isolada, eu diria até no mundo hoje. Porque não se tem como fazer uma revolução tributária do nível que ele quer, acabando com praticamente todos os impostos, os tributos, e concentrar toda a base da arrecadação a partir de trocas financeiras. Ele tem dado um nome diferente, chamado imposto sobre pagamentos, imposto sobre transações. E já fala diretamente do imposto para custear a Previdência. Ele associando tem, isso é um... CP, a contribuição previdenciária. Ele tem utilizado isso como uma justificativa, até como uma estratégia de marketing, né? Muda o nome do imposto e também diz que isso vai ajudar a cobrir o déficit da Previdência. Mas essa não é o objetivo de um sistema tributário. Não deveria ser. Não deveria ser o objetivo do sistema tributário. E esse tipo de experiência, em matéria tributária, não cabe muito experimentalismo. Né? A gente já tentou fazer isso no Brasil no passado, não deu certo. Né? Qualquer movimentação que você faça hoje, que seja dissonante com o que acontece no mundo, vai haver repercussão e impacto. Por exemplo, hoje a gente vive num ambiente que é um ambiente, por exemplo, que está de crescimento das criptomoedas. Que nada mais são do que uma reação da economia ao excesso de regulação financeira. Isso. Se você adota um tributo sobre toda essa cadeia financeira, uma consequência natural disso vai ser a desintermediação. E em boa parte da economia vai começar a circular de maneira informal, e a criptomoeda hoje oferece a solução tecnológica para isso. O senhor falou de fetiche, eu lembrei das esquerdas que falam sempre na questão do imposto sobre grandes fortunas. Ele é exequível, pode ser útil no Brasil? Imagina a possibilidade, dentro dessa reforma, ser apresentado, ser aprovado, alguma coisa nessa linha? O imposto sobre grandes fortunas tem previsão constitucional, e quem, na verdade, fez na época a emenda em 88 foi o próprio senador Fernando Henrique Cardoso, na época do deputado Fernando Henrique Cardoso. No próprio governo dele ele não conseguiu fazer, isso passou por todos os governos petistas e ninguém teve condições de apresentar um projeto como esse. Tem muita demagogia em matéria de grandes fortunas. Os países que tentaram dar uma tributação diferente, há exemplos como a França, que tentaram dar uma tributação diferente sobre aquela parcela, aquela camada da população que tem um patrimônio maior, hoje a gente vive numa economia de muita mobilidade patrimonial e de ativos financeiros. Essas pessoas fugiram da sua residência na França. Então, o efeito arrecadatório do imposto sobre grandes fortunas é um efeito pequeno e traz uma série de consequências na economia. É lógico que num país como o Brasil, extremamente desigual, esse tipo de ideia, tá certo, tem uma aderência natural. Mas isso não pode, novamente, em matéria tributária não cabe experimentalismo. Né? Piketty, ele tem essa tese de que haveria em algum momento espaço para a criação de um imposto sobre o grande capital no mundo e sobre os grandes, a parcela de renda superior. Agora, ele próprio reconhece no livro dele que só daria certo se isso fosse feito através de um esforço, uma coordenação internacional. Ou seja, seria um grande imposto global sobre o capital. O Brasil, sinceramente, a gente está na periferia tá certo, dessa discussão e eu acho que esse não é o foco. O foco, primeiro, é a gente arrumar a tributação sobre o consumo. Essa, sim, está desorganizada e está afetando diretamente a competitividade das nossas empresas e também no dia a dia do cidadão. Depois que a gente resolver esse problema, a gente passa para outros. Doutor Gustavo, se fala de um novo pacto federativo para poder arrumar a casa. Aí no pacto federativo a gente teria aí também esse ajuste fiscal. O ajuste fiscal é algo que, historicamente, a gente acompanha as divergências entre as regiões e alguns estados para se colocar na mesa uma proposta que
que satisfaça a todos. O senhor que é um estudioso da área já há muitos anos, o que é que o senhor tem acompanhado e pode sinalizar para a gente sobre possibilidades de um acordo que traga um ajuste fiscal possível? Bom, Chico Oliveira, aquele economista, né, sociólogo, ele faleceu há pouco tempo, foi um dos fundadores do PT, era muito ligado a Celso Furtado. Ele tinha uma expressão que eu gostava muito, ele dizia que no Brasil a federação é uma ideia fora de lugar. De fato, a gente nunca conseguiu introduzir no pensamento brasileiro a ideia de uma federação e de um federalismo equilibrado. Toda a experiência do Brasil, desde 1891 até hoje, em matéria de federação, foi uma experiência trágica, fracassada. Então, o pacto tributário, quando se fala em pacto tributário, em matéria de tributação e em matéria de tributação sobre o consumo, pressupõe resolver três questões básicas que estas propostas pretendem endereçar. A primeira questão é quem é que vai coordenar essa política de normatização desse novo imposto sobre valor agregado, amplo, grande, que incida sobre todas as fases da cadeia produtiva, de forma não cumulativa, sobre o espaço territorial federativo brasileiro. Como é que você faz a troca de bens e serviços no espaço territorial federativo brasileiro de forma neutra e economicamente equilibrada? Quando a mercadoria circula, pode circular em todo Quem vai comandar, tá certo, a coordenação, a harmonização dessa legislação? São os estados ou é a União Federal? Então, este é um primeiro acordo federativo básico que tem que ser criado. O segundo acordo federativo diz respeito aos próprios estados, só interessa a eles. É a questão da tributação interestadual. Aqui no Brasil, a gente sabe, a economia é basicamente concentrada, ou a maior parte do PIB brasileiro é concentrada numa unidade da federação, que é São Paulo. Muito bem, nesse modelo, né, de distribuição de renda complicada, de uma federação muito desequilibrada, tudo que se produz em São Paulo e é vendido para todos os estados do Brasil, se transfere o tributo desses outros estados do Brasil para São Paulo. É uma espécie de colonialismo moderno, tributário moderno. Que pode ser acabado com o princípio de destino, né? Essa é a tal da discussão do princípio de destino. Então, isso é uma coisa que urge acabar, porque isso desconcentra a renda na federação. Seria para a região Nordeste fantástico, né? Vai depender do pacto federativo, né? Do tal do pacto federativo. E a terceira grande questão, que diz respeito diretamente a essa segunda, é a guerra fiscal. Por que a guerra fiscal existe? Porque se você analisar o que aconteceu dos últimos 30 anos na Federação Brasileira, você vai ver que há uma certa estagnação na composição do PIB relativo das regiões. Então, o Nordeste, por exemplo, ficou ali de 13% a 14% do PIB. Né? Houve uma perda relativa de participação de alguns estados da região Sudeste, com ganho da região Centro-Oeste, tá certo? Mas o fato é que é extremamente desequilibrado. Em qualquer outra experiência federativa do mundo, já teria havido dissolução, guerra, conflito. E a gente aqui, tá certo, convive muito bem com isso. Né? Então, extinguiu-se a Sudene, tá certo? E os estados ficaram completamente sem nenhum tipo de alternativa, partindo para a guerra fiscal, que foi uma alternativa equivocada. Porque o que a gente está vendo hoje de crise nos estados também tem muito a ver com a tal da guerra fiscal. Né? Não, a guerra fiscal é uma guerra santa porque vai trazer empreendimentos dos estados pobres e tal. Beleza, maravilha no discurso, na teoria. Mas o que a gente está vendo na prática é que as regiões continuaram desequilibradas, não houve um equilíbrio regional nessa distribuição da renda dos últimos 30 anos, que é basicamente o período da guerra fiscal, e desarrumou-se toda a cadeia produtiva de bens e serviços no Brasil. Então, sem resolver o princípio de destino e sem haver um pacto de distribuição regional e de política nacional de distribuição de desenvolvimento regional, você não vai ter solução. O senhor imagina que os estados, aceitando prazos mais dilatados, eles possam vir a entrar num acordo? Que eu vi de FBC nessa cadeira aí uma ideia que parece nortear os trabalhos dessa gestão, no sentido de que você vai diluir em 30, sei lá, 40, 50 anos esses efeitos. Então é muito inteligente, porque quando o cara está lá sentado na cadeira, que não vai ser necessário, tipo, impactar no momento, ele simplesmente tente a concordar, não, inclusive que não pode ser apontado, olha, teve queda de receita, não é? Tem que ser muito pragmático também. Temos que ser pragmáticos, mas temos que caminhar na direção correta e ter senso de urgência.
A proposta do Baleia Rossi, que é a que está mais avançada na Câmara, ela prevê uma transição de 50 anos. Só para vocês terem uma ideia de comparação, a grande reforma tributária foi feita no Brasil de 1965. Foi a reforma, quando eu nasci. Foi a reforma tributária, mas você pensei que você era mais novo, Jamil. Mas está bem conservado, rapaz. Está até bem conservado. Novo aqui também. Então, em 65 foi quando houve a grande reforma tributária brasileira, e na época foi até uma reforma tributária avançada para aquele período. Foi quando foi instituído o ICM. Né? Então, você rompeu com um modelo que vinha desde a Constituição de 1934, que era um modelo cumulativo, de tributação acumulativa, o chamado Imposto sobre Vendas e Consignação. E se fez uma reforma tributária profunda em 1965. Sabe qual foi o prazo de transição dos estados? 3 anos. 2 anos. 2 anos. Esse é para valer Tá mesmo. certo? Né? Mas porque tinha um regime militar de força. Em 1967, tá certo? Quando houve, nas vésperas do ato lá institucional, do AI-5, tá certo? Começou a vigorar esse novo sistema. Que não era perfeito, Tá vendo? que tinha muito. Então, veja, essa questão de prazo é uma questão política e a gente não pode ter ingenuidade com relação a essa questão. Tá certo? Tudo que os estados produtores querem é transferir essa discussão para o futuro. Do mesmo jeito que a escravidão acabou em 50 anos no Brasil, tá Bom certo? ouvir isso do senhor, porque a região Nordeste tem que se contrapor. A gente tem que ter senso de urgência. O que é que se dá em troca? Né? Se dá em troca um prazo de 50 anos para que a gente solucione um problema que não faz sentido, que é transferir renda de uma região pobre para uma região rica, porque senão vai se perder dinheiro na região rica. Não está fazendo muito sentido isso. Só um parêntese só, comparando com os Estados Unidos, será que essa reforma ela pode implantar essa alteração? Lá quando você compra um produto, vem discriminado por fora. Aí você sabe exatamente quanto está pagando. Eu acho que é muito relevante porque faz assim, peraí, é tudinho de imposto e não fica simplesmente execrando o empresário ou a livre iniciativa, porque o cara sabe quanto ele está contribuindo com a sociedade. Aqui é um por dentro do outro, daqui a pouco o filho da mãe está roubando. Isso é muito caro. Isso pode ser feito, vai ser feito, está previsto. Está previsto e não precisa de reforma tributária constitucional para isso. Né? Uma portaria do Ministério da Fazenda? Não, bastaria os estados se reunirem e tentarem, já inclusive há previsão para isso na legislação, mas nunca foi implementada. E não tem interesse, né? Não tem interesse, tá certo? Quanto se arrecada. Porque quanto mais opaco for o sistema, né, quanto mais obscuro for para o cidadão comum, tá certo? É mais fácil de passar as coisas que acontecem no Brasil. O sistema norte-americano é um pouco diferente do nosso, porque lá eles cobram, chamado sale tax, se cobra na ponta. Tá certo? É uma tributação que só ocorre na ponta. O nosso modelo é mais parecido com o modelo europeu, que é o modelo do IVA, só que é um IVA deformado. Lá no IVA, né, quando funcionando de forma tecnicamente correta, é perfeitamente sabível, se sabe exatamente quando se paga na ponta e é possível destacar na nota fiscal aquilo que se está consumindo. Aqui no Brasil você tem toda a razão. Mesmo que se quisesse, não se conseguiria fazer, porque durante a cadeia produtiva não se sabe o que foi agregado. Tamanho é o nível de complexidade. Mas um dos objetivos da reforma tributária é este também. Se adotar um princípio de não cumulatividade, que é acabar com o efeito cascata, né, em cada fase da cadeia produtiva, vai se conseguir saber no consumidor final quanto é que cada um está pagando. E aí fica muito mais fácil você dizer, eu estou pagando muito por esse computador aqui, porque o Estado está me cobrando muito. Agora, amigo, temos que encerrar, hein? Temos? Já passou o horário aí, ó. Pena, o assunto é largo, viu? Vou marcar uma outra vinda do doutor Gustavo aqui para a gente avançar, quem sabe, as propostas avançando um pouco mais no cenário nacional, a gente volta para poder ter análise do professor por aqui com a gente. Né? Será um prazer. Vamos encerrando? Bora, encerra aí. Hoje é quarta-feira, que ontem ele ficou aqui a gente se brigando se era quarta ou era terça. Hoje é quarta-feira, tem resenha ainda na sexta, viu? Com o Jamildo aqui, né? Vamos embora. Boas férias, Jamildo. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Prazer. Vamos encerrando.